Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 5, terceiro ano do ensino médio. Galera, nós estamos estudando o eixo temático Sociodiversidade das Paisagens e suas manifestações espaço-temporais. O tema da aula de hoje é muito legal. A gente vai estudar um pouco sobre as conferências internacionais sobre meio ambiente. A habilidade que você, estudante, deve desenvolver na aula de hoje. Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. Espero que estejam animados. Então vamos começar sobre as conferências em relação ao meio ambiente. De onde é que surgiu essa necessidade de fazer reuniões internacionais entre representantes de países para debater sobre o meio ambiente? Bom, a necessidade de realizar essas conferências surgiu com o avanço do conhecimento científico, com o avanço das técnicas de estudo sobre o meio natural, e com isso foi ampliando as preocupações que os seres humanos e as empresas tinham em relação aos impactos gerados pelas ações humanas no meio natural, no meio ambiente. Então, todo esse processo, todo esse avanço científico, todo esse avanço de técnicas de estudo sobre o meio natural, coincidiu com aquilo que a gente chama de um despertar da consciência ecológica. Esse despertar da consciência ecológica foi marcado pela tentativa de vários países em promover formas alternativas de desenvolvimento. Não é que esses países sejam contra o desenvolvimento econômico, não é isso. São países que defendem, empresas, pessoas, organizações que defendem formas de desenvolvimento que integrem, que sejam integradas à preservação da natureza e dos recursos naturais. É desse despertar da consciência ecológica que surgiram as conferências internacionais sobre o meio ambiente, que na prática são reuniões convocadas pela Organização das Nações Unidas, em que representantes de governos, representantes de empresas, representantes da sociedade civil organizada se reúnem para debater estratégias alternativas para garantir o desenvolvimento econômico, mas integrado à preservação da natureza e dos recursos naturais. Foram várias as conferências desde a década de 70. A primeira grande conferência foi a de Estocolmo, em 1972. Depois tivemos a ECO, ou Rio 92, a Rio +10, a Rio +20 e várias outras conferências menores. Sobre a conferência de Estocolmo, foi realizada na cidade de Estocolmo, na cidade sueca de Estocolmo. Ela reuniu mais de 250 organizações ambientais e representantes de pelo menos 113 países. A Conferência de Estocolmo terminou com uma declaração oficial final que defendia que as gerações futuras e a população mundial têm o direito de viver em um ambiente saudável e sem degradações. O conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser usado oficialmente a partir da Conferência de Estocolmo. Um documento importante é o Protocolo de Montreal, que foi assinado em 1987 por 150 países. Não é uma conferência, porque não foi uma reunião, foi, na verdade, um documento. Esse documento, chamado Protocolo de Montreal, tinha como proposta a diminuição da emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio, como, por exemplo, o gás carbônico. Então, os 150 países signatários, ou seja,
assinantes, né, adotantes do Protocolo de Montreal, se comprometiam a diminuir a emissão dessas substâncias nocivas à camada de ozônio. Agora sim, uma nova conferência, a ECO ou Rio 92, realizada no Rio de Janeiro, oficialmente chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento e extraoficialmente conhecida como Cúpula da Terra ou Rio 92 ou ECO 92. Reuniu mais de 172 representantes de países, fora um outro grande número de organizações ambientais. A ECO Rio 92 teve resultados importantes, como, por exemplo, a assinatura de importantes acordos ambientais, como a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, a Agenda 21, os Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, a assinatura da Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. Nesse período, né, da Rio 92 até a ocorrência da Rio +10, ocorreram outras conferências menores, como a COP1, a COP2 em Genebra, a COP3 em Quioto, né? A realização da COP3, que é a Conferência das Partes, em Quioto, levou à elaboração de um documento, que é o Protocolo de Quioto, um tratado internacional, né, que tinha como objetivo amenizar o impacto dos problemas ambientais, por exemplo, das mudanças climáticas. Os países que assinaram o Protocolo de Quioto se comprometeram a reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa em aproximadamente 5%. É importante lembrar que o Protocolo de Quioto foi criado em 97, mas só entrou em vigor em 2005, porque havia uma cláusula no Protocolo de Quioto que afirmava que ele só entraria em vigor quando os assinantes do protocolo representassem pelo menos 55% dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Então, isso só aconteceu em 2005, quando a Rússia aderiu ao protocolo. Aí sim ele entrou em vigor. E é claro que a gente ainda tem categorias de assinantes, né? Existem aqueles que assinaram e ratificaram, por exemplo, Brasil, Argentina. Tem aqueles que assinaram e não ratificaram, que é os Estados Unidos. São aqueles que não cumprem, né? Que não se dispõem a cumprir a redução da emissão, né? Tem aqueles que não assinaram e nem ratificaram, e tem aqueles que não assumiram nenhuma posição. Dentro do Protocolo de Quioto, há uma premissa muito importante, uma ferramenta estratégica, que é o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. É uma ferramenta estratégica que tem como objetivo estimular projetos que visam a redução da emissão dos gases de efeito estufa e captar o carbono na atmosfera. A ideia do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é criar um mercado mundial de carbono. Como é que funciona isso? 1 tonelada de gás equivale a 1 crédito de carbono. Então, por exemplo, países que deixam de emitir toneladas de gases acabam tendo 1 crédito de carbono, né? Então, a cada 1 tonelada tem 1 crédito de carbono. Por que isso é importante? Porque países que fiquem com muitos créditos de carbono, eles podem, dentro desse mecanismo de desenvolvimento limpo, vender o crédito de carbono que eles dispõem para um país poluidor, né? Então, aquele que pouco emite, ele pode, inclusive, ganhar dinheiro comercializando o crédito de carbono que ele possui por não ter emitido muitos gases ou por ter retido muitos gases, que é o que acontece com países que têm muitas florestas, por exemplo, né? Atenção, florestas que não estão sendo queimadas,
né? Porque não adianta você ter uma floresta do porte da Amazônia e você queimá-la, né? Porque além de você estar diminuindo a capacidade da floresta de absorver o dióxido de carbono, você está aumentando a emissão de dióxido de carbono em virtude das queimadas, tá? Uma curiosidade importante é que os Estados Unidos é o maior emissor de dióxido de carbono do mundo, mas não ratificou o protocolo de Quioto, ou seja, não cumpre, alegando que as metas e diretrizes do protocolo prejudicariam a economia do país. É aquela falsa ideia de achar que é impossível associar desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Nós temos também a Rio+10, que reafirmou o desenvolvimento sustentável como premissa importante, defendeu o uso e a conservação dos recursos naturais e reafirmou os objetivos de desenvolvimento do milênio, que são 17. A Rio+10, apesar de ter o nome Rio, ela foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul. A partir da Rio+10, muitas críticas começaram a se avolumar sobre o movimento ambientalista por conta da falta de resultados concretos, né? E, por fim, a Rio+20, essa sim aconteceu no Rio de Janeiro, dessa vez em 2012. Oficialmente ela é chamada de Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável e foi, na verdade, um momento de avaliar as políticas ambientais que vinham sendo adotadas desde a década de 1972 com a Conferência de Estocolmo. E a Rio+20 terminou, né, com a confecção, a elaboração de um documento final intitulado, abre aspas, o futuro que queremos, fecha aspas. Nesse documento, os 193 representantes de países, mais os representantes de empresa, mais os representantes de organizações não governamentais, assumiram, reafirmaram uma série de compromissos, como, por exemplo, o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Amanhã tem aula de correção aqui no canal. Espero vocês. Um beijo, até lá.